Boa tarde, Envy. Heitor Fonseca falando. Parabéns pela vitória. Envy, eu queria saber de você mais sobre o adversário que vocês tiveram hoje, que foi o Santos. O Santos começou o campeonato muito hypado, ganhando muitas partidas e agora vem numa decaída muito grande. Queria saber como foi vencer o Santos hoje, se você acha que os times em geral do CBLOL aprenderam a lidar com o time tanto quanto aprenderam a lidar com o Flamengo de B-Boy. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogo. Ah, eu não entendi muito bem o que eles fizeram com a lineup. Eu acho que os 5 jogadores, quer dizer, com o Ryoga eles estavam bem melhores. Ah, eu não sei se foi problema pessoal ou o quê, mas eu acho que eles estavam bem até perder pra PEN, estavam numa crescente boa, mas eu não acho que aprenderam a jogar contra eles ainda, só acho que esse jogo não dá pra tirar muito, porque era uma lineup meio esquisita, então você não pode afirmar que eles estão ruim ou bem, e a gente também deu umas tropeçadas, então acho que é isso. Se me permite um complemento, então foi mais um jogo INTZ como 880. Hoje foi o jogo 80, mas podia ter dado mais. É, hoje foi um jogo bom pela nossa parte, mas a gente cometeu alguns erros, poderia ter sido mais rápido o jogo, acho que faltou um pouco de iniciativa a mais nossa, mas fora isso, foi um jogo clean. Obrigado, cara. Boa tarde, Envy, Bolha aqui. Parabéns pela vitória. Boa tarde. E boa tarde, boa tarde. O Maestro já falou em algumas coletivas que, quando perguntaram para ele sobre a INTZ 880, ele falou que é bom que vocês começam a crescer na hora do playoff, mas que não é uma coisa que ele queria para o time, que ele queria um time estável e regular, consistente desde o começo do campeonato. Você vê essa ascensão de vocês no playoff como um ponto positivo? Do tipo, se a gente chegar no playoff, a gente tem essa vantagem do nosso mental, da nossa união como um grupo? Ou você vê isso como um ponto negativo de eu vou começar o campeonato mais devagar e aos poucos eu vou crescendo? E caso seja a segunda opção, como que vocês fizeram para não acontecer isso no CBLOL, que agora vocês estão 7-4, segundo colocado? Eu acho que é um ponto positivo a gente crescer em playoff. Eu não sei se tem muito a ver o porquê da gente crescer em playoff a jogar mal no início. Hã, e eu acho que pra esse split a gente bem no início a gente sentou, conversou, alinhou nossas ideias, e agora que são os mesmos players, a gente não fica trocando e atrapalhando a sinergia. Eu acho que a gente conseguiu um entendimento maior do que fazer, e todo mundo gosta de jogar um com o outro. E eu acho que basicamente é isso que ajuda você a ser um time bom. Todo mundo gostar de jogar um com o outro, e vocês terem as mesmas ideias e todo mundo aceitar o que tem que fazer, o seu papel. Beleza, Envy, obrigado. Valeu. Boa tarde, Ender. Quem tá falando é o Bruno Andrade, eu falo pela Base Rush. E eu queria que você falasse mais da formação e dos 5 jogadores em si. Muita gente comentava que essa NTZ não tinha que estar jogando mais junto, que já passou o tempo de vocês 5 estarem jogando juntos. E hoje vocês estão positivo, estão, como o Bolha falou, em segundo colocado. Então, eu queria que você falasse como que tá o ambiente de vocês 5 jogando junto mais um split atualmente, e como que vocês estão, tipo, vocês estão bem, tá todo mundo feliz de estar jogando junto. Queria que você falasse, tipo, dos 5 jogadores em si, como que tá esse mais um CBLOL, e agora que vocês estão tipo, voando. Eu diria que a gente tá com um clima bom, a gente tá bem tryhard, eu acho que mais do que os outros splits que a gente jogou junto, porque a gente sabe que esse é um split muito importante, que tem bastante coisa a provar e que a gente sabe que o split passado foi uma decepção muito grande. Então, todo mundo entendeu isso e tá todo mundo dando o melhor, e eu acho que isso que é o diferencial. Eu acho que quando todo mundo junto começa a dar o 100%, eu acho que o time encaixa muito mais rápido e começa a jogar mais leve e mais solto.
Rodrigo Guerra aqui da ESPN. Envy, eu queria perguntar para você por outra perspectiva. Você já está há algum tempo na NTZ, você sabe quais são os pontos fracos e os pontos fortes da equipe. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esses pontos fracos de vocês. Vocês já reconhecem e já sabem o que tem que ser feito. E o que agora está faltando para vocês colocarem essa correção em prática? Onde é que está faltando isso, já que vocês estão há tanto tempo juntos e sabem esses pontos fracos? Onde é que está faltando? Eu acho que o que tá faltando é mais realmente, tipo, é que LoL é um jogo que muda bastante. Então, mesmo que a gente tenha o mesmo conjunto há bastante tempo, o jogo vai mudando a cada ano. Então, tem anos que muda muito, tem anos que não tanto. Mas os conceitos continuam o mesmo. Só que alguns splits, nossos conceitos não estão tão bons. Eu acho que a gente não dá tanto valor a eles. Mas esse, principalmente, a gente tá dando muito valor aos nossos conceitos, ao básico do jogo, assim. E eu acho que isso que é o diferencial. A gente se esforçar no básico e aprender muito bem o conceito para a gente conseguir aplicar também o que a gente aplica no treino, no CBLOL. Envy, bolha aqui mais uma vez. E eu queria fazer uma pergunta mais específica sobre o draft desse jogo. A gente viu você pedindo uma LeBlanc no quarto pick, né? Na segunda rotação, primeiro pick da segunda rotação do Headside. E uma resposta de Akali, que eu posso estar errado, por favor, me corrija se eu tiver, que na minha opinião não é um boneco que vai ter muito push de rota em cima da LeBlanc, e que em questão de roaming, a LeBlanc vai conseguir, no mínimo, seguir, se não roamear na frente. Controle de grupo também vejo a favor da LeBlanc. Como que você viu a hora que essa calha apareceu e se você acha que o pick de LeBlanc acabou ganhando um counter de graça? Porque para mim foi muito estranho esse pick de Akali. A gente meio que esperava o pick de Akali porque era o jackpot mid, então a pool dele, ele provavelmente não jogaria de control mage mid, Orianna, Azir, essas coisas, nem de Lissandra, provavelmente. Então a gente baniu o Silas, que a gente achou que era um pick que ele poderia usar, que ele tava jogando solo kill também, e só faltou, eu acho que a Akali dele mesmo. Eu acho que a lane em si não é boa pra Akali, eu tenho bastante pressão sim, a lane inteira. Mas a Akali, quando ela pega a Gunblade e vai pra side, ela consegue certa prioridade. Mas até ela ir pra side, eu tenho o controle inteiro do mid. Então, eu não entendi, tipo, o conceito do pick deles, mas eu acho que eles queriam tentar delear o jogo até eles abrirem um 3-1 e deixar a Akali e a Camille na side e ganhar nas duas sides. Só que foi bastante greedy, eu acho. Entendi o power spike de um item da Akali, é isso? Comparado com o da Isso. LeBlanc 2? Tá, beleza. A Akali spike muito hard no Gunblade dela. Beleza, obrigado, Envy. Nada. Para finalizar aqui, Envy, eu queria que você me falasse um pouco sobre se o hype em cima da PEN está ajudando também a NTZ, já que está todo mundo olhando para eles como o principal adversário. Você acha que isso daí é uma coisa boa para a NTZ? Ajuda a NTZ de alguma forma? Acho que não, pra ser sincero. Não, pelo menos eu não sinto nada, nenhuma diferença assim, em relação ao hype que estão fazendo na PEN, em relação a gente. Não sei, eu não ligo muito, não, e também não sinto muito, não. A minha pergunta, eu digo, na questão os times se preparam mais para enfrentar a PEN do que enfrentar a NTZ, por exemplo, porque fica essa historinha da NTZ 880. Você acha que isso está ajudando de alguma forma? Eu acho que se alguém for fazer isso, tem que ser bem estúpido, porque não faz muito sentido você não se preparar 100% contra qualquer time do CBLOL. Valeu. Alô, gente. Alô, Agora sim. consegue me ouvir certinho? Consigo. Show. Boa tarde, sou o Vitor Hugo Porto do Mais Esportes. E a minha pergunta vai em relação a desfalque do Ryoga
que vocês tiveram nessa semana. O Santos publicou que foi por motivos externos. Vocês vieram hoje com uma configuração das lines totalmente diferente. Você pode entrar mais em detalhe o que aconteceu? E também gostaria de perguntar em questão do Melchior, que foi uma contratação de vocês para a Jungle. Vocês acham que corre o risco do Santos ficar sem o Ryoga pro resto do split? Olha, boa tarde, Vitor. Primeiro, eu acho que eu não posso entrar em tantos detalhes, porque isso é algo mais coisa pessoal do Rio, então a gente tem que respeitar essa hora, mas ele teve problemas externos que afetaram o desempenho dele ao longo das 2 últimas semanas, num ponto em que a gente precisava fazer uma alteração na equipe. A gente testou algumas possibilidades. Nesse período a gente também fez tryouts com o Jungler, o Melchior se mostrou o mais capaz de todos, por isso ele está sendo contratado, não foi uma coisa do acaso. Acabou que esse display que a gente teve, que a gente utilizou hoje, foi o que mais rendeu o resultado nos treinos. A gente dá total suporte para o Ryoga, para ele conseguir voltar a ter a boa fase que ele já teve, que a gente sabe que ele é capaz de fazer. Só que agora ele está no momento onde ele precisa se acertar, no sentido de voltar a ser o atleta focado que estava sendo, sem conseguindo separar os problemas. Tem alguns problemas que são muito grandes na nossa vida, que fica difícil da gente até filtrar, nós somos seres humanos. Então, mas ele está aqui, ele não voltou para casa, ele segue aqui no office com a gente, ele está acompanhando os treinos, então a gente tem total confiança que ele vai poder voltar o mais rápido possível. Mas quando exatamente é melhor não dar uma data prevista. Vai depender muito de como ele voltar para os treinos. Tá ótimo, muito obrigado. Nada. Oi, Haller, boa tarde, consegue me ouvir bem? Olha, consigo sim. Fechou. Eu queria perguntar como foi a preparação para esse jogo devido à ausência do Yoga. Não vou mentir, foi um pouco, não diria caótica, mas eu acho que foi fora do padrão, porque você tem uma semana onde geralmente tem que se preocupar em se adaptar ao seu adversário, em mudar peças de jogo, e a gente tem meio que se reencontrar com uma estrutura de time diferente em um curto espaço de tempo, e ao mesmo tempo tendo que fazer testes para alguém que deveria substituir o Ryoga. Bolha, tá no retorno, rapidinho, Bolha. Me confundiu aqui. Compromete a preparação, deixa a preparação para o jogo mais pobre, né, no sentido dos pontos em que deveria focar. A partir do momento que você não consegue ver, nessa situação o time tal faria tal coisa, e a gente tem que focar em, não, olha, você que está numa posição completamente nova, você tem que fazer isso aqui, sabe? Compromete a preparação, mas são coisas que acontecem no competitivo e a gente tem que saber lidar com isso da melhor maneira possível para conquistar resultados bons. E amanhã não vai ser diferente, vamos tentar conquistar bons resultados. Obrigada. Nada. Boa tarde, Haller, Bolha aqui. Desculpa aí pelo retorno, esbarrei numa tecla sem querer, mil perdões. Que isso, cara. E eu queria te fazer uma pergunta sobre o draft. Você sabe que eu sou uma pessoa muito curiosa em relação ao draft, e eu queria saber o pique da Akali em cima da LeBlanc. Eu já tinha perguntado isso pro Envy na entrevista passada, e o Envy falou que ele não entendeu. Ele falou que a ideia na cabeça dele que fazia sentido era vocês jogarem no 1-3-1 com o Power Spike da Gunblade da Akali. Mas, tanto na minha ideia como na dele, vocês guivariam muito o early game, a fase de rotas, até esse Spike de um item chegar. Essa era realmente a ideia dessa Akali em cima da LeBlanc, ou você tinha alguma outra coisa, se você puder falar, é claro? Assim, nosso draft foi claro, a gente ia ter um 3 bem sólido, com bastante cutback, com o Trundle, com o EZ, com o Nautilus, e bastante força nas sides. A gente sabia que esse spec ia demorar e tentar fazer play em cima de uma LeBlanc sem um CC chain forte é muito complicado. Então foi por isso que, inclusive, a gente fez as primeiras plays no topside, funcionou. A gente pegou o First Blood, coisa que eu acho que a gente nunca conseguiu no CBLOL. A gente conseguiu vantagem. Só que a NTZ foi competente de conseguir atrasar muito o nosso spike do mid. Então, quando foi abrir um 3-1, a gente não tinha as sides fortes como era para ser o esperado. A Kali forte, naturalmente, pelo item que é relativamente barato e só com farm.
e a Camille com kill e plate, fazendo um estrago muito grande no Urgot nas duas sides, e com isso a gente puxa das sides, converge e faz play pro objetivo com as vantagens das sides. Como a gente acabou tomando muita play no mid por falha nossa em mérito da NTZ, nosso 1-3-1 não se abriu tão bem, e aí quando a gente foi para fight, a gente ficou meio que obrigado a fazer fight. Se você não tem uma composição de 1-3-1 e a sua fight e você não está conseguindo abrir tantas sides porque um dessas sides não tá muito fraca, e o time junta para fightar e você tem que juntar para fightar porque você não tem pressão na side suficiente para adenar isso, se você não lutar fight muito, muito bem, você acaba sendo engolido, e foi o que aconteceu. Entendi, obrigado. Rodrigo Guerra aqui da SPN, e aí, Halier, tudo bom? Rodrigo, tudo bom? Bom falar com você. Queria perguntar para você, Halier, você passou por diversas organizações, e uma coisa que a gente percebe em todo o CBLOL, quando acontece uma situação como essa, da gente ter de ver um time que teve que desfazer de um jogador, ou o jogador teve que sair por algum motivo que seja, a gente sente que alguns times não estão preparados, né? Foi notoriamente o caso do Santos de hoje. Você acha que isso daí para o futuro é uma coisa que vai entrar no radar do Santos, de ter, por exemplo, uma questão que a NTZ tem até hoje, é um jogador para cada posição, de ter mais preparação, mas se preparar para esses imprevistos que acontecem aí durante o split? Olha, eu acho que isso vai surgir naturalmente no próximo split em todos os times, já que você vai ser obrigado a ter um time Academy. E pelo como funciona a NA, os times Academy os jogadores do Academy podem migrar a qualquer hora para o time principal. Isso dá uma certa aliviada nesse quesito. Como é hoje em dia, a gente tem poucos jogadores, infelizmente, prontos para jogar em alto nível. É difícil uma organização conseguir 10 jogadores que podem ir jogar. A NTZ tem muito mérito nessa estrutura deles. E aí a gente tem que acabar, como posso dizer assim, se virando como pode. Por exemplo, a gente pegou o Arais, que é um cara que é top 1 na solo kill, mas tem pouquíssima experiência competitiva, não teve uma base competitiva. E o moleque hoje teve que vir jogar o primeiro jogo da vida dele assim, competitiva de nível. Não foi um circuito desafiante, por exemplo, ou um jogo expressivo de uma Superliga. Foi, na hora, um CBLOL, sabe? Então, a gente vai naturalmente resolver essa situação, como todos os times que planejam entrar nas franquias, porque vão ter o time Academy. Eu acho que o time Academy vai, em um médio prazo, com times maduros formados em Academy, vão conseguir suprir esse buraco que há não só no Santos, mas em todas as equipes que isso acontece uma hora ou outra. Beleza, valeu, obrigado pela resposta. Fala, Halier. Vitor Fonseca aqui, boa tarde. Halier, eu queria falar um pouco sobre a contratação do Melchior. Primeiro eu quero entender se vocês já pretendem colocar ele para jogar nas próximas semanas, registrar ele no CBLOL, ou se ele está envolvido em algum outro projeto do Santos. E queria que você falasse um pouco sobre o que você conhece dele, o que vocês visualizaram de melhor nele para essa contratação. Olha, o Melchior está vindo para cá para suprir essa necessidade desse infeliz plano que o Ryuga está enfrentando. E com isso ele está vindo para ter condições de jogo. Ele fez tryout com outros 2 junglers também, e ele se mostrou a peça que mais se encaixava na nossa necessidade de time. Então ele vai começar a treinar com a gente o quanto antes, sabendo que ele tem que respeitar os 3 jogos de carência, né, como você disse, sem poder jogar, mas a gente quer já entrosar ele o mais rápido possível, para assim que ele puder jogar, ele jogar e a gente botar os jogadores em suas posições, a gente não precisar ficar mudando tanta coisa. Legal, muito bom. Obrigado. Halier, bolha aqui mais uma vez. E o Santos agora está numa posição confortável, mas não tão confortável assim na tabela. Deixa eu explicar. Vocês estão em segundo, empatado com a NTZ, 7 vitórias, 4 derrotas. A Kabum, que está em quarto com 5 vitórias, 5 derrotas, está jogando hoje ainda contra a Fúria.
Amanhã vocês enfrentam a própria Fúria, que vem logo depois da Kabum, e na semana que vem o Flamengo, que está empatado com a Fúria, tendo condição de ficar 6-6 essa semana. Vocês confortável, mas é alguma coisa que preocupa vocês o fato de a gente estar perdendo um pouquinho mais do que a gente estava antes, e a gente tem que voltar a performar bem, ou você ainda está bem tranquilo, sabe da capacidade do time e sabe... Eu não me importo ficar primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Eu acho que a gente tem que tentar ficar de quarto para pegar playoff. Se quiser ser campeão, tem que ganhar de todo mundo, não importa quem é. E o nosso principal foco tem que ser fazer o time ficar estruturado para chegar da melhor maneira possíveis no playoff. Porque se for para chegar no playoff com todo mundo remendado, você dificilmente vai ter condição de ganhar. Então a gente tem que tentar estruturar o time. Se tiver que fazer mudanças que sacrifiquem, mas que você veja que isso pode ter uma evolução num período de tempo, eu sou completamente a favor de você fazer e tentar buscar o seu melhor para o playoff. Então, honestamente, essa coisa de pode ser passado por tal time, por aquele, ficar longe do outro, eu creio que o mais importante nosso é tentar achar o nosso melhor Santos possível para a gente se classificar. Eu acho que a gente tem condições de se classificar, e a ordem para mim não importa, a gente se classificar no playoff e ter boas condições de ter um time coeso no playoff e poder jogar pelo título. Beleza, obrigado, Rally. Valeu. Boa tarde, FNB. Boa tarde. Heitor Fonseca aqui, parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogo de hoje, como foi a preparação, e se você acredita que esse é o momento que a PRG está mostrando que ainda não desistiu e está indo atrás de conquistar a sua vaga no playoff. Como está o pensamento da equipe com esse objetivo? Com esse jogo foi um pouco perdido da nossa parte. Acredito que a gente se perdeu um pouco no meio do jogo. Era para ter sido um jogo bem fácil e bem clean, com a vantagem que a gente pegou do começo ao meio do jogo, mas a gente acabou se perdendo e deu uma dificuldade ali, mas ao mesmo tempo vem mostrando que a gente voltou pro campeonato, sabe? Para os outros times ficarem de olho, que a gente vai querer buscar essa vaga nos playoffs sim, e a gente está trabalhando muito duro para isso. Fala FNB, Wesley Preto de Esportes, boa tarde, parabéns pela vitória. Você mesmo agora acabou de pontuar que vocês tiveram um pouco de indecisão com relação ao fechamento do jogo, poderia ser mais fácil, mas eu queria que você comentasse o quanto está sendo importante vocês conseguirem essa sequência de vitórias, que agora vocês estão a 3 vitórias seguidas na competição. É muito importante para a gente conquistar o nosso objetivo, né? Tipo, a gente quer chegar nos playoffs, a gente quer ser campeão, a gente quer ir para o Mundial, então a gente precisa ganhar para isso. E nossa rotina de treino tá bem pegada e a gente tá dando muito duro para conseguir voltar bem no campeonato e conseguir fazer uma boa campanha. FNB, quem é fã do Bruno Andrade, eu falo pela Base Rush, e não querendo fazer uma piada com o portal que eu trabalho, mas eu queria que você comentasse como que foi aquela call que vocês deram para terminar o jogo. Foi algo que veio do nada? Foi algo que vocês já estavam conversando desde a hora que o Jinkedo estava nascendo? Queria que você falasse desse finalzinho de jogo e de onde veio a ideia de não dar base e continuar, que vocês sabiam que vocês iam terminar o jogo. Quando o Garo morreu, na verdade, eles continuaram mid, a gente viu o time do Jinkedo que ele tinha TP, a gente teve essa ideia, o Jinkedo falou, tem um TP, posso telar na base deles, eu falei, tela e o resto para o B dos caras. E daí o trabalho do Yamp e do Oz era só parar o back dos caras, a gente sabia que o TF com a Lich Bane e no momento de jogo que ele dava muito dano nas torres, e quem tinha voltado era o Jace, que não tinha um clear wave tão bom e não fazia nada contra a gente. Então, a partir do momento que eles mantiveram mid, não deram back depois de matar o Garo, eles perderam o jogo ali e a gente só fez o nosso trabalho. Boa tarde, FNB, Bolha aqui. E uma perguntinha para você, bem rápida, sobre o pick da Syndra. A própria Letícia comentou aqui que a Syndra, ela tá no CBLOL 2-12 agora, enquanto na LEC ela tá 5-2, com 71% de win rate.
Você acha que esse boneco, eu sei que não é a sua rota, mas é uma falta de proatividade do cenário brasileiro? É o fato da LEC buscar mais, e outras ligas também buscarem mais lutas 2v2, 3v3 no early game, que favorece a Syndra? E como que vocês escolheram esse pick de TF exatamente em cima da Syndra, que é um boneco que vai botar pressão no TF e vai ter wave clear em cima do TF, pelo menos até os níveis, sei lá, 4, 5? Eu acho que o pick da Syndra ele é mal executado no Brasil por conta dos jogadores mesmo, de Syndra e tudo mais. Acho que ela é um boneco que, na minha visão, é parecido com o Varus. Se você joga bem, você consegue controlar o jogo a partir desse boneco. E acredito que nós aqui no Brasil jogamos muito mal com ela em volta disso. E por isso esse win rate é tão baixo. Em relação ao picar o TF em cima da Syndra, o TF ele é um boneco que ele toma pressão basicamente para tudo. Então você pica ele não pela matchup, e sim pelo jogo. É um boneco que está muito forte no meta. Inclusive alguns times dão first pick até. E é um boneco que o Jinkedo é muito bom e a gente está se dando muito bem. Então, a escolha de TF vem mais por isso, não por ser em cima da Syndra em si. Justo, obrigado. FNB, a Bruna Andrade está falando aqui de novo. Eu queria perguntar agora sobre o campeão, só que é da sua rota. Recentemente a gente tem visto que a Shyvana Top voltou a aparecer muito em solo kill e se não me engano, ela tá até com in rate muito alto. E eu queria saber se você tem conhecimento desse pick e se ele pode aparecer no competitivo. Cara, pra ser sincero, eu venho visto essa Shyvana há muito tempo. Faz bastante tempo que eu venho vendo ela, mas eu ainda não joguei, eu não sei contra o que ela é boa e o que ela faz no jogo, sabe? Eu só sei que a build dela é uma build mais voltada para CDR e que quando ela pega Death's Dance e 40% de CDR, ela é um campeão insuportável de jogar contra. Mas eu não sei te dizer se vai aparecer no competitivo, mas se aparecer aqui no Brasil, eu espero que ela venha na mão do Robô, do Tai, que são os caras que gostam mais de trazer bonecos novos assim pro competitivo, pro meta do Brasil. FNB Bolha aqui de novo. E falar sobre um assunto um pouquinho mais sensível agora. Teve uma coletiva que eu falei com o Garo perguntando como que ele estava lidando com as críticas. Ele falou que é chato, mas ele se esforçava para melhorar, que ele entende quando ele comete erros, mas que ele está treinando todo dia para melhorar, o que é uma atitude de um jogador profissional com uma ética de trabalho boa. A gente viu o Garo sendo muito criticado naquela partida de EZ, e mais uma ou duas vezes, na minha opinião, injustamente, erros acontecem com todo mundo. E agora a gente vê o Garo jogando muito bem de Ashe. Se eu não me engano, acho que ele errou um R ou nenhum R o jogo inteiro, e deu follow-up, soube controlar a rota, pressionou quando tinha que pressionar, jogou tanto quando estava atrás como quando teve vantagem, mesmo sendo weak side. Como que foi esse trabalho de vocês como companheiros de time do Garo para fazer uma pessoa que estava sendo massacrada injustamente na internet para uma pessoa que está voltando a performar bem e está crescendo cada vez? Como que isso afeta o time de vocês, positivo e negativamente? Eu tenho um olhar um pouco mais diferente sobre isso. Eu acho que a comunidade já pesa no Garo desde sempre, mesmo ele jogando mal ou não, só pelo estilo de jogo dele, por ele ser um cara que joga absorvendo pressão e joga mais pro time ao invés de ser um carry como BRTT e outros caras assim. Para ser sincero, a gente se importa da mesma forma que ele se importa, a gente não liga muito pro que as pessoas falam dele, mas eu fico muito feliz de que hoje ele tenha calado a boca de muita gente e mostrado como ele pode desempenhar bem com o esforço dele e com a dedicação dele, sabe? Ele é um cara muito merecedor disso e eu fico muito feliz que ele tenha ganho de um dos caras que veio de fora aí para poder ser uma strong lane no time. Não, eu concordo, mas vocês fizeram alguma coisa diferente, alguma coisa tipo para mudar essa mentalidade ou não? Só continuar o treinamento? Não, a gente só continua trabalhando mesmo, a gente nem pensa muito nisso. Acho que ele, pessoalmente, ele fez algo diferente, ele se dedicou mais, acho que isso deu um combustível mais para ele, mas como um conjunto a gente não fez nada de diferente. Beleza, obrigado, meu querido. Olha, FNB, eu tenho uma pergunta agora que foge um pouco da questão do jogo e foca mais agora no próximo meta, que vai ser daqui das próximas semanas no servidor competitivo.
A Riot Games agora está lançando as notas de atualização com algumas etiquetas explicando sobre alguns buffs ou nerfs para os campeões no cenário competitivo. Na sua opinião, você acha que esse tipo de legenda tem um impacto ainda mais importante para, não só para os jogadores profissionais, mas para todo mundo que joga League of Legends, entender quais campeões estão mais fortes para poder jogar atualmente? Com certeza, acho que para a galera do competitivo não importa tanto, porque geralmente a gente que pensa nas coisas e não a gente faz o que a Riot fala, basicamente. Mas para os jogadores de solo kill, que não tem tanto conhecimento assim, nem entendimento e nem tanta informação, isso pode ajudar bastante eles e, consequentemente, eles podem abusar do meta aí, ou de algumas coisas que estejam fortes. Vai, FNB. Boa tarde, Davi. Heitor Fonseca falando. Uma situação difícil para o Flamengo, né? Algumas derrotas seguidas aí. Hoje foi um jogo bem conturbado. Queria que você falasse um pouco como tem sido a entrada do Nando na equipe, como que vocês têm trabalhado para conseguir se adaptar a tantas mudanças na comissão técnica que vem sido feita desde o início do campeonato. Com a entrada do Cake, agora do Nando. Como que vocês fazem para isso surgir homogêneo para vocês? Boa tarde, Heitor. Beleza? Cara, primeiramente, eu tenho que dizer que o jogo de hoje não reflete a semana de treino que a gente teve. A gente hoje perdeu em detalhes coisas pequenas que a gente ainda precisa resolver e que já foram faladas em outras coletivas. Porém, eu acredito que hoje foi um dia ruim pro grupo. Pela semana que a gente teve, a gente ainda tem uma projeção de fazer um grande jogo amanhã e é nisso que a gente está focando. Sobre a questão da adaptação, chegada do Noodle, foi tudo muito natural, apesar de ter sido uma coisa meio repentina. Ele já chegou, conversou primeiro com os treinadores, com o Sen, com o Cake, conversou bastante com o Diogo também, que é uma pessoa que tem conhecimento sobre o grupo, teve uma conversa individual com cada jogador e junto com os jogadores buscou entender qual seria o melhor caminho que a gente treinaria durante a semana e deu resultado. Infelizmente hoje foi um dia que não fez jus à semana que a gente teve. Obrigado. Boa tarde, Davi, Bolha aqui. E é exatamente sobre a chegada do Nando que eu queria te perguntar. Eu queria saber, na visão de vocês, quando vocês contrataram, qual que é a função que vocês viam ele exercendo no time, qual o papel dele, e como que fica a organização de staff agora? Fica o Nando como head coach, o Diogo como técnico de draft ou analista de jogo? Como que ficou a organização da staff do Flamengo agora? Então, o Nando chegou para ser head coach, de fato. O que acontece é que a gente precisava, junto com a mudança para o Office, a gente precisava de um norte novo e de repente a experiência que o Nando traz, a metodologia de trabalho dele casou muito bem com o que a gente estava procurando e nesse momento o Nando é o nosso head coach, o Cake é o nosso coach, e ele faz muita coisa de analista também, mas ele participa em questão de micro com os meninos. O Sam continua como nosso strategic coach e o Diogo, nesse momento ele está mais focado na parte administrativa, como ele já meio que tinha absorvido coisas quando teve aquele processo de transição entre saída da T1 e o Simplicity assumindo o Flamengo de forma única. Então, nesse momento é assim que a gente está desenhado. Beleza, obrigado, Davi. Só um PS, o Diogo continua na nossa rotina, ele não saiu, não foi para casa nem nada do tipo não, só para deixar isso bem claro. Beleza, maravilha. Fala da visita o Wesley Pereira da Clutch Sports. Você acabou de comentar agora que o Diogo está tendo um papel muito mais administrativo dentro do Flamengo. A chegada do Noodle pode ser o que o Flamengo talvez precise para poder conseguir retomar os resultados. Mas o que eu queria saber a respeito é como que tem sido, a partir da semana passada, que o Flamengo terminou com 2 derrotas, como que tem sido para vocês na staff de forma geral
tratar esse tipo de situação, visto que vocês saíram com punição novamente por conta de incidência tripla. Eu queria que você comentasse como que estava a rotina da staff no geral com relação a essa turbulência que tem acontecido no clube. Eu acredito que o fato da gente ter conseguido mudar de forma bem tranquila, chegar num lugar que é muito, 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 muito bom, que dá perfeitas condições para a gente, isso já, só por isso, a gente já teve uma mudança quase que total de mindset. Então isso por si só já teria feito alguma diferença nos nossos treinos, porque a gente parte do ponto que o Ranger jogava de casa e na casa do Goku ficava o Goku e os outros meninos, porém não era o ambiente de trabalho, era a casa. Então os garotos acordavam, já sentavam no PC e vai ali fora e come alguma coisa e volta e senta no PC. Não tinha muito essa questão de tipo, eu tô em casa, agora eu tô indo pro trabalho, eu trabalhei, eu volto para casa. Então isso já fez uma diferença que a gente sente até no ânimo aqui na On Stadium. Entendi, obrigado. Boa tarde da visita aqui, tá falando a Bruno Andrade, eu falo pela Base Rush. E queria fazer uma pergunta que não sei se você já tá olhando na rede social, mas o Jed, ele acabou de fazer Acabou não, tem uns 5 minutos que ele fez um comentário onde ele marca o Flamengo e acho que a palavra que ele usa é inacreditável, ele usa um gif de uma pessoa queimando dinheiro. Como que tá sendo, tipo, o Jed sabe das coisas que andam acontecendo, tipo, no Flamengo aqui no Brasil? Vocês têm conversado com ele também para deixar ele a par das coisas? Ele cobra vocês internamente também, não só fica postando esses tweets? E como que, por exemplo, um tweet desse chega tipo para vocês e para os jogadores? Porque ele postou que ele tá queimando dinheiro, então tipo isso significa que parece que ele tá tipo que o investimento dele não tá rendendo e não tá fazendo o time funcionar. Então como que é tipo esse tweet dele? Ele sabe das coisas, ele conversa com vocês? Então, conversa sim, não só ele, tem mais 2 ou 3 pessoas da Simplicity que tem contato direto com a gente. Parte do meu trabalho e do Joko também no caso, fazer com que esse tipo de situação pare na porta e não entre para dentro da sala. Então, isso é algo que a gente, não é questão de tentar blindar, mas a gente entende que o que tem que ser feito dentro da sala é diferente do que se conversa fora. Eu digo dentro da sala onde é o ambiente do time, né? Então a gente precisa cuidar do ambiente do time para que as coisas tenham, como é que eu posso dizer, que as coisas funcionem da melhor forma possível. E sobre o tweet eu vi sim, e eu acredito que é natural. Ele é um investidor, ele acreditou no Flamengo, ele investe não só o dinheiro dele, mas o tempo dele e a empresa dele, então eu acho perfeitamente aceitável. Eu particularmente peço desculpa até pela frustração que ele sente e que a nação inteira como um todo, porque a gente está trabalhando muito, mas essa semana, como eu disse no começo, ela não faz jus à semana de treino que a gente teve. Esse jogo não faz jus. Fala, Davi, Vitor Fonseca de novo. Não, é o Vitor, desculpa. Tem, sem problemas, Heitor. O Guerra fez isso, foi sem querer, acontece. Boa tarde, Davi, Vitor Hugo Porto do Mais Esportes. Eu quero perguntar em relação às contratações recentes para a comissão técnica, mas no final de junho, mais ou menos, vocês contrataram Cake, agora contrataram Noodle. Vocês veem essas contratações como contratações pontuais? Foram algo que vocês sentiram uma falta na comissão técnica do Flamengo? Ou são contratações mais devido aos mais maus resultados que a equipe vem tendo? Com certeza foi parte de planejamento, não foi como se fosse a gente estivesse tentando tapar um buraco. O Cake, ele chega depois de fazer um tryout, de mostrar a qualidade e fazer valer a aposta que a gente fez nele. O Noodle, por outro lado,
ele vem para ocupar um espaço que a gente estava sentindo que teria como melhorar, a gente teria como utilizar melhor, já que, como a gente falou nas últimas semanas, o Djokovic tinha por recebido outras funções, ele estava tendo que exercer outras funções, e isso estava, humanamente, a gente precisa entender que as pessoas têm os limites delas. Pro Djoko também foi bastante ruim ter que fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, mas a gente tinha que trabalhar, e a gente está trabalhando. Entendi, obrigado. Agora sim. Heitor de novo. Davi, eu queria falar um pouco sobre a entrada do Flamengo na One Stadium e entender um pouco do que você pode falar sobre como que foi essa negociação. A gente sabe que a T1 tinha um relacionamento com o Flamengo antes de sair de próximo do time junto com a Simplicity. Agora o Flamengo faz a parceria com a One Stadium, que está indiretamente ligada à Red Canids, né? Faz parte do mesmo grupo de empresas ali. Eu queria saber como que é esse tipo de relacionamento e como que vocês chegaram até o Stadium. Foi o contato ativo? Vocês receberam um contato receptivo deles? O que você pode falar sobre essa nova negociação e essa nova parceria do Flamengo? Então, isso aí é parte das atribuições do Tanuri, esse tipo de contato, esse tipo de parceria que a gente consegue estabelecer, até porque, querendo ou não, apesar da nossa campanha estar irregular, a gente ainda é o Flamengo, então com certeza é do interesse de praticamente todo mundo ter algum tipo de envolvimento com a marca, então foi basicamente isso. E vocês que vieram para acompanhar o CBLOL aqui sabem que a estrutura é absurda e a gente só agradece a eles por acreditarem na gente e é isso. Legal, obrigado. Boa tarde a todos. Roger Pereira da Cloud Sports, parabéns pela vitória. Das últimas semanas, a equipe vinha tendo algumas inconsistências de conseguir fechar a partida ou até mesmo conseguir uma boa vantagem e acabar tendo ela indo por terra. Só que hoje vocês apresentaram uma postura totalmente diferente, um jogo controlado do início ao fim e com uma composição muito mais opressora do que a Fúria tinha proposto. Eu queria que você comentasse como que tem sido esse trabalho de vocês para poder tentar alinhar mais as coisas a ponto de vocês terem um começo muito bom e um encerramento de partida onde vocês não dessem nenhuma brecha para o adversário. Acredito que esse jogo a gente jogou mais para os nossos spikes e fizemos, no geral, as plays certas. Acredito que a gente conseguiu sempre falar de assignment antes, então, tipo, a gente fazia uma play e já falava qual era o próximo passo, e isso era uma coisa que a gente não estava fazendo semana passada. E acredito que esse foi um grande diferencial. E também, quando você tem as 3 lanes vencendo tanto do jeito que foi, né? Eu acredito que fica tudo mais fácil também de você controlar como vai ser o mid-game e como você vai querer fechar o jogo. Certo, valeu. Boa tarde a todos, Bolha aqui. E também sobre esse jogo que vocês fizeram hoje, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse estilo de jogo que vocês adotaram hoje, porque normalmente a gente está vendo muito jogo, principalmente em ligas como LPL e LEC, onde tem muito 2v2, 3v3 no Rio, invadindo com o jungle, pegando pressão, e o abates naturalmente acontecem. Nesse jogo, tinham apenas 5 abates, até a hora que vocês tiraram metade ou mais das 2 torres do Nexus. Então, um número muito baixo de abates, porque o meta tem sido mostrado hoje em dia por outras ligas pelo mundo. Era uma coisa planejada jogar um jogo bem calmo, bem tranquilo, sem forçar muito, baseado no spike do Azir e da Senna? Ou foi uma coisa que simplesmente aconteceu? Acredito que foi mais o que aconteceu. Acho que, assim, a Fúria não estava conseguindo responder muito bem as jogadas no mapa pela nossa parte, então a gente acabava pegando o objetivo e não precisava nem lutar, ou eles cometiam algum erro e ficava de graça, que nem foi o Baron, né, que a gente fez em 20 minutos insta. Então, pra mim foi mais isso. Não acredito que a gente veio com o mindset de não lutar, muito pelo contrário, a gente é um time que gosta bastante de fightar no começo. Mas se a gente não precisar e só ganhar o jogo com 5 kills, que assim seja, sabe?
Sim. Beleza, obrigado. Boa tarde a todos, aqui quem tá falando é o Bruno Andrade, eu falo pela Base Rush, e eu queria que você falasse o quão forte e o quão importante está sendo para vocês deixarem aberto Senna para fazer Senna e Maokai, e se os times simplesmente estão... Se você pode falar, né, se por enquanto que deixarem abertos esses piques, a Kabum vai picar, porque acho que virou até um modo de jogo de vocês jogarem que tá dando certo. Então, o quão importante está sendo esse pique aí da bot lane? Eu acredito que a bot lane em si, do nosso time, eles conseguem jogar de qualquer forma, então eles são muito bons de Senna, eles são muito bons de Ezreal, Aphelios, qualquer tipo de ADC com combinação de suporte. Mas eu acredito que a Senna acaba tendo um pouco de preferência. Não acredito que seja, tipo, questão de sempre dar first pick, mas eu acho que se a gente não tiver uma troca boa, provavelmente a gente vai optar pela Senna. Então, pra mim, é mais... Assim, é o jeito que a gente começou a final do último split, né? A gente treinou a semana inteira só de Senna, que eles não achavam que a gente jogava, então a gente pegou muito conforto nessa época. E a gente consegue executar muito bem o jogo dela, o Dude sabe fazer o papel muito bem, o Cells é muito bom de Maokai, tem até o meme dele, né? Então, pra mim é mais isso. Acho que é todo mundo meio que confortável com a composição e o papel de cada um. Tuts Bolha aqui de novo. E com essa vitória agora, vocês estão 6-5 na tabela, apenas uma vitória atrás da INTZ e do Santos. Amanhã é um confronto pesado contra a PEN. E como que você vê a chance de vocês amanhã terminarem o dia no top 2 da tabela? E se isso afeta você de alguma coisa? Tem alguma preparação diferente para PEN por ser PEN? Como tá sentindo essa pressão aí na cabeça, na tua cabeça e na cabeça dos jogadores da Kabum pro jogo de amanhã, que é um jogo bem difícil já e também vale bastante coisa em questão de se ficar um pouquinho mais confortável na tabela? Acredito que a gente não tá se importando muito com os pontos agora, não. Acho que o mais importante é a gente só destacar a vitória. Então, a gente não, eu nem sabia que o Santos e a NTZ estão empatados, pra você ter uma ideia. E eu realmente não tô olhando a tabela, porque eu sinto que não é algo que importa muito nesse momento. Eu sinto que o que mais vai importar é os times que estão bem... que estão num embalo bom, por exemplo, sei lá, PRG. Eu acho que eles agora são um time muito forte, estão executando o jogo deles muito bem. E pra mim é muito mais questão de momento e não de tabela. Pra mim, a gente tem condição de pegar playoff, condição de ganhar da PEN e ser campeão, eventualmente. Beleza, Tuts, obrigado. Boa tarde, Tairim, Bolha aqui. E eu queria saber agora, nessa situação do campeonato, já passando na metade do campeonato, como que tá a situação dentro do time da Fúria? O que vocês estão tentando acertar? O que vocês estão tentando arrumar? E, em geral, como que tá a mentalidade da equipe? Então, a gente já tá na metade do campeonato e tudo mais, a gente não tá com um desempenho tão bom, mas eu principalmente tô pensando mais em possíveis confrontos diretos, que eu acho que a tabela, no meio da tabela tá muito embolado ainda, a gente, a PRG, o Flamengo, então eu tô pensando muito em confronto direto, mas com certeza a mentalidade de toda a equipe é ir pro playoff, acho que é padrão, todos pensam do mesmo jeito aqui. E todo mundo continua forte? Sim, com certeza. Maravilhoso, obrigado, meu querido. Nada. Boa tarde, Tarem, aqui tá falando é o Bruno Andrade, falou pela Base Rush. E eu sei que perder um jogo é ruim, é péssimo, e analisar ele depois deve ser... Tem seu lado positivo, tem seu lado negativo também. Só que eu queria falar desse jogo em específico, porque foi um jogo onde ele não teve muito abate, foi um jogo que, se não me engano, terminou em 7-1, só que foi
Só que foi um jogo onde a Kabum jogou muito bem o mapa. Uma derrota como essa é diferente para você analisar os erros e se preparar para uma próxima semana que tá vindo? Tipo, você perdeu um jogo onde você morreu pouco, só que você não conseguiu controlar bem o mapa. É uma derrota diferente vista no seu ponto. Então, primeiramente, boa tarde, Bruno. Então, eu acho que essas derrotas em específico são piores do que as outras, porque, tipo, é muito pior perder, sendo que a gente só respondeu nesse jogo, praticamente, a gente não foi proativo e tal. Então, pelo menos pra mim, fica um gosto pior ainda do que eu acho que uma derrota normal, porque a gente realmente não tentou muita coisa, a gente nem se permitiu muito errar e tal. Então, eu acho que. E também acho que, por a gente não ter tentado muita coisa, a gente não pega muito aprendizado do jogo e tal. Então, sim, eu acho que a análise desses jogos são diferentes. Fala, Tyron Wesley, pelo Atacante Esportes, boa tarde. Eu queria saber de você se a composição que a Kabum trouxe, que é muito mais focada para dano a longo alcance, se ela de algum momento, se ela de alguma maneira influenciou bastante para que dificultasse bastante o jogo de vocês. Então, primeiramente, boa tarde, Wesley. Eu acho que sim, porque a gente não tinha um engage muito bom, a gente não tinha muitas maneiras de dar engage, era mais no Aphelios e tal. Então a composição deles de mais longa distância e tal foi, digamos assim, que foi bem boa contra a nossa mesmo. Basicamente o nosso jeito de ganhar lutas era tipo, ou fightando front se a gente estivesse um pouco na frente, ou com o TP atrás e tal. Então era uma maneira bem mais difícil de fightar, eu acho, do que da composição do Kabum. Então com certeza eles tiveram mérito nisso aí. Tá certo, valeu. Eu que agradeço. Tyron, bolha aqui de novo. E a mesma pergunta que eu fiz pro Tuts agora na coletiva passada, como o próprio Bruno falou, já foi um jogo com pouquíssimos abates. Até a hora que eles começaram a bater nas torres do Nexus, tinham apenas 5 abates a 0 para a equipe da Kabum. E eu queria saber se isso é uma coisa que foi proposta na discussão de vocês no pré-jogo, durante o draft, ou se foi alguma coisa que simplesmente foi o jeito que a partida se desenrolou, porque hoje em dia a gente vê jogos de estilos completamente diferentes em ligas como LPL e LEC, que procuram muito 2v2, 3v3 em Rio ou invasão de jungle. Eu acho que foi um jogo com poucas kills e tal, porque eu acho que a gente jogou de uma forma meio errada. O nosso weak side na situação era o bot, a gente tinha uma Lu e tal, a gente não precisava fazer tanta coisa, só deixava farmando e tal, a gente acabou levando muito recurso para eles e tal. A gente acabou não jogando o nosso lado mais forte do mapa, que era o topside. O nosso 2v2 era melhor que o deles, então eu acho que isso prejudicou bastante o nosso early game. E até nas lutas do Arauto lá também, acho que o nosso Arauto não foi o melhor de todos, a nossa luta depois dele também não foi tão boa. Então eu acho que, tipo, depois da situação, já ficava muito difícil pra gente fightar, porque já não era mais tão fácil a gente fightar front, a gente precisava de flancos e tal. Então acho que foi mais por isso que teve poucas kills. Então, desculpa completar, você acha que não foi uma coisa proposta pelo draft, foi apenas uma situação que ocorreu devido a uma execução equivocada em certas situações de jogo, é isso? Isso, tipo, eu acho que a gente jogou no nosso lado fraco do mapa, por isso que a gente não atacou tanto e tal, e eu acho que por isso que teve poucas kills. Beleza, muito obrigado. Que agradeço. Boa tarde, Drop, Wesley Pereira da Clutch Sports, parabéns pela vitória. Queria que você comentasse como que esse jogo pode trazer um ânimo a mais para a equipe no decorrer da competição. Com toda certeza esse jogo foi muito importante pra gente em relação a isso, porque, queira ou não, a gente estava na lanterna da competição e a gente acabou de vencer do grande favorito. Pelo menos até agora, que tem sido a PEN. E, tipo, esse ânimo com certeza vai trazer o nosso time pra cima e daqui pra frente é uma subida. Obrigado.
Boa tarde, Drop. Parabéns aí pela vitória. Quem tá falando é o Bruno Andrade. Eu falo pela Base Rush. E eu queria saber como que foi a preparação para esse jogo contra a PEN. Se tudo saiu conforme vocês queriam. Queria que você contasse aí como que foi se preparar para esse jogo e se foi tudo da maneira que vocês imaginaram. Sinceramente, a preparação para esse jogo foi como qualquer outro jogo que nós iríamos jogar, tanto como hoje quanto amanhã. Só que a diferença em relação às outras semanas é que o ambiente em si, o nosso treino tem sido muito mais produtivo, o ambiente tem sido muito mais... Eu não sei a palavra, desculpa, posso repetir? Pode, à vontade. Ah, tá. A preparação para esse jogo em si não foi diferente entre nenhum outro time. É mais um jogo normal pra gente, só que por nós sabermos que nós estamos no meio do campeonato, na lanterna, nós demos um gás a mais, com toda certeza. O ambiente do time tem sido muito melhor pra gente, tá sendo muito produtivo tudo. E agora a gente tá conseguindo encaixar nosso jogo. Infelizmente já tá no meio do campeonato, mas ainda dá tempo de correr atrás. Heitor, é você que faz a pergunta. Estou acostumado a ser o primeiro, perdi a minha linha aqui. Vamos lá. Boa tarde, Heitor Fonseca falando. Boa tarde. Cara, queria entender um pouco mais essa situação da Vivo Cage agora. Vocês mostram muita capacidade, um momento que eu acredito que essa vitória é muito mais mérito de vocês do que só erros da PEN. Então vocês têm muita vantagem em ter vencido hoje. Só que o time também não está indo tão bem no campeonato, né? O que você acha que pode ser daqui para frente? Vocês podem usar o case de hoje, da vitória de hoje, para mostrar que vocês podem vencer qualquer jogo? Você pode repetir a pergunta, por favor? Eu quero que você me explique se você acha que vencer da PEN hoje mostra que vocês podem vencer qualquer jogo daqui para frente. Sim, com toda certeza, vencer da PEN hoje mostra com que nós temos potencial para vencer de qualquer outra equipe do CBLOL. E esse gás a mais que essa vitória deu pra gente, com toda certeza vai mudar como o campeonato vai ser pra gente agora. Rodrigo Guerra da SPN, eu tô seguindo mais ou menos essa linha aí do Heitor. Eu queria que você falasse um pouco, Droco, pra gente. A gente viu a recuperação aí da Kabum no split passado, que mesmo vindo do fundo da tabela chegou. Você acha que agora o time se encaixou? Dá para engrenar? Dá para a gente, para o torcedor da Vivo Cage, acreditar aí na recuperação do time e quem sabe pensar nos playoffs? Sinceramente, essa campanha da Kabum no split passado acaba sendo até uma inspiração pra gente, porque nós vimos eles também estavam 2-8, voltaram, conseguiram playoff ali na última semana, foram campeões. Claro que a gente já não tá pensando em ser campeão, um passo de cada vez, sabe? Mas, com certeza, pode ter mais esperança sim, porque as coisas vão mudar e vão ser para melhores. Boa, valeu. Drop, primeiro parabéns aí pela vitória. A gente viu essa semana aí que o Klaus, durante a stream dele, fez um comentário meio irônico, né, para a torcida, falando sobre os AD Carries. Nossa, a Cade colocou um AD Carry reserva e tudo mais, né, deu uma brincada ali, pelo que eu entendi foi num tom mais de ironia, né. Então eu queria entender da sua parte, né, sendo um jogador que veio da reserva e agora está como titular, segunda partida seguida, uma partida difícil, vocês finalmente quebram aí a sequência de derrotas e vencem a partida contra o líder. Como é que está a sua perspectiva? Como é que você foi recebido pela equipe? Se você está com uma confiança mais alta agora, como é que é a sua relação com o Klaus? Enfim, acho que tem bastante coisa englobada aí. Sinceramente, a minha relação com ele não tem nada demais, é tipo reserva, titular, e é isso. Eu não estava treinando antes, mas nessas últimas 3 semanas eu comecei a treinar e, bem, mudanças aconteceram, o clima do time melhorou, nós estamos engrenando agora. Isso é o máximo que eu posso falar, para ser sincero. E a questão da sua confiança no jogo e da torcida, da recepção da torcida? Sinceramente, eu fiquei muito feliz na semana passada, quando houve o meu anúncio que eu ia jogar e a torcida me abraçou tanto. Aquilo ali me deixou feliz de verdade e com certeza é um ânimo a mais nesse fim de campeonato, nesse meio de campeonato, quer dizer, para me fazer jogar ainda melhor e tentar buscar os playoffs. A torcida me abraçou ali e foi muito bom para mim, tanto como pessoa tanto como jogador. Obrigado, velho. Eu que agradeço. Drop, quem tá falando é o
É o Bruno Andrade aqui de novo. E seguindo essa linha que o Butcher falou, eu queria que você comentasse pra gente, só que eu queria que você comentasse agora pra gente, como que tá sendo pra você, seu lado mais pessoal, essa oportunidade que você tá tendo pela Cade. A gente sabe que você é um cara que tá, acho que há uns 2, 3 anos aí tentando... 2 anos, né, tentando uma chance. Você já jogou circuitão por alguns times, inclusive com o Santos. Então, eu queria que você falasse pra gente como que tá sendo, tipo, esse seu lado, essa oportunidade, e se, né, a principal oportunidade que você já teve até hoje. Com toda certeza, essa é a maior oportunidade que eu já tive e eu tô correndo muito atrás para conseguir fazer ela valer a pena. Eu espero que com o jogo de hoje, com certeza tenha sido pelo menos um começo de uma sequência de vitórias pra gente. E, tipo, vencer no CBLOL é uma sensação indescritível pra mim, pra ser muito honesto. Tipo, por mais que tenha sido só um jogo, foi meio que um jogo contra o primeiro lugar do campeonato. E, tipo, esses 2 anos que eu tô correndo atrás de uma oportunidade de conseguir jogar, tipo, essa vitória, com toda certeza, tipo, eu gritei, todo mundo gritou aqui quando a gente venceu, mas eu acho que a minha voz tá toda zoada, inclusive, por conta disso. Porque eu gritei muito alto, porque eu tava muito feliz, velho. Isso tem sido muito bom pra mim. Boa tarde, Robô. Heitor Fonseca falando. Quero entender um pouco qual é o sentimento. Na última coletiva, qual é o sentimento dessa derrota, né? Porque na última coletiva, falando com o BRTT, a gente comentou como que uma derrota, já que a PEN vinha avassaladora com muitas vitórias seguidas, poderiam ajudar a PEN a voltar a cabeça no lugar e entender que ainda existe coisas a melhorar e se preparar para ganhar o campeonato. E agora, consequentemente, vocês acabaram perdendo para o último colocado, que é o Cade. Queria que você falasse um pouco sobre esse tema, né? Como que essa derrota de hoje pode centralizar a atenção de vocês nos defeitos do time para que vocês se preparem já para ser campeões? Cara, eu acho que é uma coisa positiva até essa derrota. Dá pra gente ver erros que outros times não estavam conseguindo mostrar pra gente. Basicamente, a gente tava destruindo os times na lane phase, no early gamezinho mesmo, e só dava snowball. E acho que a Cade conseguiu segurar bem o nosso early game. Eles fizeram alguns teasezinhos, né? Umas jogadas únicas que só vão acontecer uma vez, e acabou que complicou um pouco o nosso early game, que complicou o mid game e, por fim, o late game também. Então, é uma derrota que serve pra gente abrir os olhos, pra gente ver erros que a gente não estava conseguindo ver em outros jogos. Então, eu acho que é uma coisa boa, eu acho que é tranquilo. A gente sabe que a fase de grupos é uma fase longa, então a gente sabe que derrotas podem vir. E veio hoje, agora é trabalhar para não repetir os erros e não perder mais. Valeu. Fala, Robô, boa tarde, Wesley Pereira da Quad Sports. A minha pergunta vai muito em cima de um campeão que você não tá muito... não é da sua característica, até porque ele é da mid lane, mas você joga bastante com ele justamente por causa da sua equipe. Olhando as estatísticas aqui do CBLOL, a gente tem visto que a Syndra tem um dos win rates muito baixos, principalmente se tratando da rota do meio. Enquanto que em outras ligas, como na LEC, por exemplo, o win rate dela é bastante alto. Você teria como comentar o porquê desse campeão não ser tão bem utilizado aqui no Brasil, por exemplo? Cara, a Syndra ela é uma campeã que ela tem muita pressão, principalmente early game, e ela é um campeão bem forte para times que conseguem utilizar dessa pressão para fazer objetivo, para dar roaming, para pegar abates, roubar jungle, etc. Eu acho que muitos times do Brasil pegam ela mais para escalar e etc. Enquanto que lá fora, quando a galera tem Syndra, eles jogam muito para cima, meio que nosso estilo assim que a gente tá jogando aqui no Brasil. Então acho que é mais por conta disso mesmo. Ela é uma campeã que, se você deixar ela só farmando ali contra um Azir, por exemplo, o Azir com certeza vai dar mais dano que ela numa teamfight mid-game, etc. Mas se você conseguir jogar com ela bem, utilizar bem a pressão dela, ela é uma campeã muito, muito forte. Acho que o Brasil peca um pouco nisso. Fala, Robô Butcher aqui pelo DNM. A PEN, na verdade, postou ali no Twitter, né, um pouco descontraído sobre a derrota e etc, né, e o clima da torcida também estava bem amistoso, né.
acho que vocês construíram, né, com vitórias e com as atuações que vocês têm, uma relação de confiança com a torcida de que mesmo uma derrota não vai abalar a equipe e tudo mais. E eu queria que você falasse como é trabalhar num ambiente assim, né? Já que a gente tem, por exemplo, PEN e Flamengo em duas áreas muito distintas, né, em relação à torcida e à comunidade. A PEN perde e ainda assim tem um apoio pelo que vocês construíram, e o Flamengo, poxa, perde e a torcida, né, cai matando em cima, né, até comentários pesados, etc. Então, queria que você falasse sobre como é que é trabalhar num ambiente assim tão bom, etc., em relação com a torcida. Cara, é muito bom trabalhar num ambiente assim, basicamente, na minha opinião. A gente já mostrou do que a gente é capaz, já mostrou um nível muito alto de game, então a torcida sabe que podem existir jogos ruins. Se a gente fizer algumas jogadas erradas no early game, pode dar uma complicada no jogo, como foi hoje, por exemplo. Mas eles sabem do nosso potencial, acho que essa é a principal diferença da gente para o Flamengo. Acho que o Flamengo não teve nenhum jogo avassalador ainda, que a galera olhou e falou: caramba, esse Flamengo jogou muito, muito, muito bem nesse jogo. E acho que a gente já teve isso, acho que essa é a principal diferença para a torcida. Então, acho que facilita um pouco o clima por conta disso, que a gente já mostrou que a gente tem jogos cleans, que a gente consegue acelerar o game, que a gente joga agressivo, a gente joga para cima, a gente consegue se recuperar. Então, a torcida sabe que erros podem acontecer, né? A gente é ser humano, a gente erra também. E, infelizmente, aconteceu hoje, a gente perdeu, mas acho que eles têm total confiança na gente, assim como o próprio time tem total confiança que a gente vai trabalhar para esses erros não se repetirem e a gente só vencer daqui para frente. Obrigado. Robô, boa tarde. Quem tá falando é o Bruno Andrade. Eu falo pela Base Rush. E o jogo de hoje, acho que, como você falou, ele mostrou muitos erros, mostrou coisas que talvez vocês não estavam conseguindo enxergar. E eu queria perguntar isso, tipo, agora que terminou o jogo, tem algumas coisas que você consegue, por exemplo, ver e falar pra gente que, tipo, o que deu errado nesse jogo para vocês terem perdido eles? Bom, basicamente a gente teve um early game bem ruim. O Carioca perdeu o Red, a gente invadiu e morreu eu e ele, no topside level 3, por exemplo. Perdemos o Dragão, perdemos o primeiro Arauto, então tiveram muitos erros, não foi tipo um erro só. Foram várias coisinhas. E também a gente ficou meio indeciso no mid-game, a gente deixou a Cade respirar quando a gente estava com a vantagem, acho que isso foi um erro bem fatal também para esse jogo, mas acho que tudo dá para resolver, e eu acho que com essa line-up, com esse time, com essa comissão técnica, a gente consegue trabalhar para resolver esse problema para amanhã sim. Rodrigo Guerra aqui da ESPN. Parabéns, Robô, por ser um cara tão incrível como você sempre é, porque é muito bom ver você falando dessa torcida, falando dessa confiança, e eu queria só meio que continuar nesse caminho aí do Butcher, sobre essa relação de vocês com a torcida da PEN, porque até pouco tempo atrás a torcida estava comendo o fígado aí da PEN, né? É claro que tem muito da vitória agora, mas o que eu quero perguntar em si é: a torcida ajuda apenas nesses bons momentos? É compreensível apenas nesses bons momentos? Ou ela também coloca uma pressão, às vezes, que atrapalha o jogador? Cara, com certeza ter bastante torcida coloca pressão sobre os jogadores, sobre a organização. A gente precisa mostrar desempenho, mostrar resultados positivos para a torcida, porque eles merecem isso, eles acompanham, eles gostam de ver a gente, então o tempo que eles estão ali assistindo a gente, eles merecem ver um jogo bom. Acho que, infelizmente, hoje a gente não conseguiu, mas a gente já conseguiu outras vezes, e por isso que a torcida sabe que derrotas podem vir. A gente vem falando já há um tempo que a gente joga bem agressivo, então se algumas jogadas derem errado, principalmente, pode ser que a gente venha perder um jogo. Então, acho que eles já estavam preparados para isso, e também a torcida já está acostumada com times, por exemplo, que vão muito bem na fase de grupos e acabam perdendo em playoffs, e é melhor a gente perder agora do que num possível playoff. Então, eu particularmente estou bem tranquilo, e eu acho que a torcida ainda dá esse voto de confiança pra gente por conta das nossas performances e do jeito que está sendo o campeonato pra gente por enquanto. Beleza, valeu. Fala, Robô, Wesley Pereira aqui de novo. Saindo um pouco agora da questão dos jogos e tudo mais, eu queria fazer uma pergunta para você. Normalmente, alguns jogadores não têm o hábito de olhar as notas de atualização que saem durante a semana, porque o servidor que são realizados os campeonatos ainda está com um patch anterior.
Mas eu queria saber de você o quão impactante é esse nerf no Kong no R dele, e tem o knock-up, o quanto ele pode influenciar nos próximos, no campeão daqui para frente. Cara, sendo bem sincero, acho que não influencia quase nada. Basicamente, o Kong, competitivamente falando, ele é um campeão que ele é muito bom por conta do... Além do dano dele, esse knock-up que ele dá, ele consegue dar, tipo, 2 vezes, por conta da ultimate ser 2 cargas. Então, é um campeão que ganha tempo pro time. Basicamente, ele dá muito dano e ganha muito tempo. E acho que 0,15 segundos, acho que foi isso que mudou. Não vai influenciar quase nada nele. Ele vai ser um campeão que vai continuar com a mesma função, que vai ter uma lane phase forte, que vai ser um campeão muito bom para skirmishes, para lutas, para teamfights, porque ele é um campeão que ganha muito tempo na backline, então é sempre muito difícil jogar contra o Wukong, e acho que esse nerf não vai mudar quase nada. Entendi, valeu. Fala, Robô, Heitor de novo, cara, bem rapidinho, eu recebi uma pergunta de um torcedor da PEN aqui que tá sofrendo no Ferro 5, ele falou se tivesse que escolher só um campeão para pegar do Ferro 5 ao Diamante, qual campeão você escolheria? Cara, depende muito. Acho que qualquer campeão do jogo você consegue subir do ferro pro Challenge se você dominar o campeão. Então, sei lá, se for top, Tryndamere, sei lá, alguma coisa assim que fica na side e mata todo mundo. Obrigado, é isso. Valeu.